Fala galera, vamos a mais uma aula especial para você. Na aula de hoje, transposição do São Francisco. Bom, Marcelo, o que é a transposição? A transposição é desviar água do São Francisco através de dois eixos, o eixo norte e o eixo leste, para os rios intermitentes. Associa comigo, os rios do Brasil, de um modo geral, tirando fora a bacia amazônica, todos são formados pela chuva. O Nordeste, parte do Nordeste, tem o clima tropical semiárido, que chove numa época do ano, depois não chove. Então, assim, os rios vão secar. Os rios não serão perenes da bacia secundária do Nordeste, serão rios intermitentes. Então, desviar água de um rio perene, esse é o projeto, para os rios intermitentes através de dois eixos. Isso é a transposição. O projeto é novo? Não. Dom Pedro II, isso já caiu em vestibular, hein? Dom Pedro II, sim, foi a primeira pessoa a idealizar a transposição. Não era o projeto atual, mas é o primeiro rascunho que existe para desviar a água de São Francisco para o agreste e o sertão nordestino. Fique atento. Já foram gastos 8 bilhões, o projeto inicial era de 4,5 bilhões, já aumentou para 8, já dobrou. Marcelo, isso é muito negativo, né? A gente tem todo o problema do superfaturamento, a gente sabe disso, mas pensa bem, só o estado do Piauí recebe por ano do governo federal, para combater a seca e amenizar o problema, de 250 a 350 milhões. Para combater a seca, caminhão-pipa, né, toda a questão emergencial. Então, se esse projeto for, né, resolvido o problema da seca, então não é um fator assim tão negativo. Muitas polêmicas envolvendo ambientalistas, né, e a parte do governo, os ambientalistas falando que vai afetar a biodiversidade, né, a geração de energia. Então tem muita polêmica na desapropriação de terras, dos fazendeiros, dos indígenas, então gera muita polêmica esse projeto, já vamos falar para vocês. Os benefícios, né? O que tem de positivo? Bom, nós temos menos doenças, porque as pessoas terão acesso à água, nós temos acesso à água, uma segurança hídrica, nós temos melhorar a economia, vendo que na região nós temos o potencial agrícola, se levar a água aumenta muito esse potencial, tá? Nós temos o fim da indústria da seca, que é benfeitorias feita por político em troca de voto. Isso é muito positivo, aluninado, beleza? Previsão da conclusão, né? Já era a prova estar pronta, alguns trechos foram já inaugurados, então a previsão aí pode ser para 2018, 2019, né, a conclusão da obra, beleza? Deu para entender o que é, né? Aí os aspectos gerais para você. Agora vamos aprofundar um pouco mais, vem comigo. E aqui nós temos São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. O Rio São Francisco tem alguns apelidos. Ele é conhecido como Nilo Brasileiro, mas por que Nilo Brasileiro, Marcelo? Porque assim como o Rio Nilo, que nasce lá próxima à região do Kilimanjaro, sobe e passa pelo Saara, né, desaguando no norte, o São Francisco nasce na Serra da Canastra, passa pelo sertão ali, do sertão, e não seca. Por isso o nome Nilo Brasileiro. Ele é conhecido como Velho Chico, já viu isso aí até em novela, né, galera? E também conhecido como o Rio da Integração Nacional, porque grande parte dele é navegável e liga a região nordeste com o sudeste do Brasil, né? Grande parte é um grande centro econômico, beleza? Aqui está todo o São Francisco, o eixo norte e o eixo leste. Beleza? Lembrar que o eixo norte é aproximadamente 400 km e o eixo leste é aproximadamente 200 km, né, com dutos, reservatórios, bombeando água do Rio Perene de São Francisco para os rios intermitentes. Aqui todo o trajeto para você através de dois eixos, né, canais e várias bacias receptoras, né, vão armazenar esse rio e daí vão bombear água para as partes intermitentes. Aqui fica bem interessante para você ver, né? O deslocamento aqui, então nós temos São Francisco, né? Vão passando bombeamento, vão sendo construídos reservatórios, beleza? Que vão armazenar água e depois vão sendo colocados em outras áreas maiores, em estações, para distribuir, sim, essa água para a população. Lembra sempre com o bombeamento, né? Porque existe uma parte baixa, onde está o rio, para as partes mais elevadas, o relevo é mais acidentado, então vão bombear água para ter acesso. O eixo norte, como eu falei, 12 barragens, cerca de 400 quilômetros, a vazão, né, na faixa de 16,4 metros cúbicos por segundo,
a média, e a máxima que pode utilizar 99 metros cúbicos por segundo. A média total da vazão que o pessoal do governo defende que não vai afetar o rio é 63 metros cúbicos por segundo. Aqui podendo chegar a 99, aí na outra área 28, nessa média de 60, tá? Então nós temos aqui, lembrando que só vai poder utilizar a vazão máxima quando a capacidade do rio estiver superior a 94%. Isso é importante também. O eixo leste, 220 km, 16 barragens, a vazão média operacional 10 metros cúbicos por segundo e a vazão máxima 28 metros cúbicos por segundo, tá? Então isso é interessante saber também, tá? E a gente vai também, só pode liberar a vazão máxima quando 94% do rio, estiver completinho ali, não pode ser desviado em épocas, de baixa de estiagem, isso é importante, tá? Bom, agora a gente vai ver para você os aspectos políticos e geográficos importantes que podem aparecer na prova. Então a gente sabe que temos estados na região que não possuem rios perenes, como Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, e são estados aí que acabam sofrendo e querendo muito a transposição. Outros estados que possuem rio perenes, também possuem o São Francisco, eles são contrários aí ao desvio da água, podendo afetar com a sua capacidade de abastecer a população, beleza? Também um conflito na desapropriação de terras. Os pequenos produtores falam que os grandes produtores, os grandes latifundiários foram beneficiados porque a obra passa a maior parte em suas propriedades, assim facilitando eles para obter acesso à água através dessa transposição. Houve muito conflito também na desapropriação de terras com indígenas, é importante a gente falar sobre isso, tá? Outro aspecto interessante são os jurídicos, beleza? Então nós temos aqui, são vários temas ali que estão em debate, como a gente falou sobre as terras indígenas, sobre a norma, para ter acesso ao recurso hídrico e também as normas ambientais. Marcelo, vamos fechar aqui essa aula falando para a galera os aspectos positivos e negativos e no final fazendo uma revisão para o aluno ter bastante entendimento aí sobre essa transposição. Vamos fechar aqui a primeira parte sobre os aspectos positivos e negativos da transposição. Bom, um positivo que a gente vai apontar para você é o emprego. Mas o emprego ele é positivo e é negativo. Marcelo, como assim que o emprego é positivo e negativo? Te decide, homem, galera irada, presta atenção. Para construir a obra, muito emprego gerado, movimento economia, positivo. Quando acaba a obra, o desemprego daqueles que foram para lá, moraram, construíram, então, vão injetar dinheiro, mas depois vai haver um certo desemprego. Então isso aparece como positivo e pode ser negativo no final da obra. Então a gente vai cercar. Outro fator positivo seria a segurança hídrica. Então nós temos ali, galera, o acesso à água. Se eu levar, como o rio para de secar, se eu ter o controle de abastecer o ano inteiro, essa segurança hídrica vai ser bem positivo para as cidades. E essa segurança hídrica também vai dar, a questão de menos doenças. O acesso à água, grande parte das pessoas ficam doentes porque acabam tomando água contaminada ou tomando menos água que o necessário. Então, se eu tiver água lá, vou ter menos doenças. Também o outro aspecto positivo, vou melhorar a agricultura, vou botar direto aqui a agropecuária. Então a água vai melhorar a produção de alimentos, melhorar a criação de animais, isso é muito positivo. Um outro aspecto positivo, galera, irado do meu coração, é também o que? O fim da indústria da seca. O que é isso, Marcelo? São as benfeitorias feitas por político em troca de voto. Então, os políticos pegam o dinheiro do governo, compram um caminhão-pipa e falam, pega água aqui, mas volta em mim. Isso é chamado indústria da seca. Então, se tiver acesso à água, isso também vai diminuir bastante. Então, isso é bem positivo. Negativo, já falando do desemprego, acabar a obra, nós temos conflitos. Esses conflitos com quem? Com desapropriação de terra dos indígenas, conflito entre pequenos e grandes produtores, os pequenos alegando que os grandes foram beneficiados. Isso também, a questão dos conflitos em si é bem negativo. Um outro fator negativo que sempre aparece é a questão da biodiversidade.
E o aluno erra: ah, Marcelo, mais água vai ser bom para as plantinhas. Não, aluno irado. A questão da água em si, se é um animal, uma planta adaptada a um clima mais seco, se eu levar água, eu vou afetar. Então, vou afetar a biodiversidade. Isso é muito negativo. Nós temos também, pode comprometer a geração de energia e a navegação, apesar do governo falar que a quantidade de água, em média 65, 60 metros cúbicos por segundo, não vai comprometer nem a geração de energia nem a navegação. Então isso também é apontado. Pode sim afetar, então a gente vai classificar para você como negativo. E um fator aí que está aparecendo aí na mídia, tem que estar atento, é a questão da foz do rio, né, com a água salgada, água salobra. Como assim, Marcelo? Então nós temos aqui, por exemplo, o Rio São Francisco, né, como eu estou desviando água, parte quando a maré cheia dessa água do oceano está entrando na foz. Então algumas cidades que tinham água do rio perfeitamente, devido à diminuição da vazão, a água está ficando mais salobra, né? Misturada, água doce salgada, e assim a população tinha acesso perfeitamente, né? Não está tendo mais acesso a uma água tão potável assim. Isso aí é bem importante. Então a foz, né? Nós temos a entrada da água do oceano, deixando assim a água mais salgada, mais salobra, misturando a água doce com a salgada, comprometendo o abastecimento da água de algumas cidades, beleza? Mais algum para fechar? Mais algum para fechar? Conflitos, biodiversidade, navegação, energia, emprego. Bom, era isso. Era isso aí para você, aluno irado. Então, você entendeu bem a transposição. O que é a transposição? Desviar a água de São Francisco para os rios intermitentes, os rios que secam. O Rio São Francisco, apesar de grande parte estar no Nordeste, não só no Nordeste, vimos que ele nasce em Minas Gerais, ele é um rio perene, porque onde ele nasce, na Serra da Canastra, chove bastante. 2 eixos, o norte com 400, o leste com 220, bombeando água, né, para os reservatórios e assim ser distribuída à população. Né? Lembra disso? Tranquilaço? Bom, galera irada, aula bem curtinha, aula bem básica, apenas para complementar aí você, uma aula de atualidades sobre a transposição do São Francisco, para que você esteja preparado para detonar. Pratique exercício, leia mais sobre isso e assim você vai estar preparado, beleza? Lembra que o problema da seca não é em todo o Nordeste, é no Agreste e no sertão nordestino principalmente, que é uma área que chove 250 a 750 milímetros, menos de 1 milímetros. E essa área é conhecida como o polígono das secas, né? Uma área que envolve vários estados, não apenas o Nordeste, também o Norte de Minas Gerais, mas o Nordeste de Minas Gerais sofre com esse clima semiárido aí. Beleza? Beijão no seu coração, espero você na nossa próxima aula. Até lá, aluno irado. Valeu!